Olá, amigos e amigas do Ter Saúde! Hoje o nosso tema vai ser muito especial. Mas antes, quero primeiro agradecer a sua presença aqui e convidar você para se inscrever no canal, para sugerir o canal para um amigo, para uma amiga que você gosta, para a gente poder aumentar essa corrente da turma que estuda saúde. Bom demais, né? Hoje sabe sobre o que nós vamos falar? Sobre o cobre. O cobre é um elemento subestimado. Ninguém fala muito do cobre, né? O pessoal fala de zinco, de magnésio, de cálcio, de ferro. E o cobre, tadinho, fica ali esquecido. Mas ele tem tantas ações benéficas no nosso corpo, você vai aprender hoje aqui no Ter Saúde. Vamos lá. Primeira coisa é que o cobre promove a absorção de ferro e a formação da hemoglobina. A hemoglobina é o glóbulo vermelho. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa tem aquela anemia que não passa com nada. Já viu? A pessoa fala, estou sempre com anemia. Eu tenho paciente que falou, tem 15 anos que eu tenho anemia. E a pessoa toma ferro, mas ela não tem cobre. E aí, o que acontece? O cobre, a falta do cobre faz com que o ferro não se absorva, não seja absorvido, e não tenha a formação da hemoglobina, que é o glóbulo vermelho. Então, quem tem falta de cobre tem as anemias que são microcíticas, ou seja, a célula é pequenininha, e hipocrômica, ou seja, com pouco ferro dentro, tá? Então, super importante, você tem anemia, pensa em cobre. É muito importante associar o cobre com o ferro para que tenha uma resolução da sua anemia. Outra coisa, o cobre catalisa a vitamina C. O que é catalisar? Ele faz a vitamina C agir melhor no nosso corpo. E o que a vitamina C faz? Você já sabe, né? Vitamina C é importante para o sistema imunológico, evita gripe, evita resfriado. Vitamina C ajuda na pele, ajuda na produção do colágeno, clareia a pele. Enfim, mais fácil falar o que a vitamina C não faz. Com o cobre, a vitamina C fica mais potente. Sem o cobre, ela faz a ação dela, mas ela poderia ser melhor. Bom, o cobre estimula a imunidade. Ele é um anti-infeccioso, ele é um antiviral, ele é um antibacteriano e ele potencializa a ação dos antibióticos. Sabe quando você está usando um antibiótico e parece que não está respondendo? Aí você vai lá, o doutor te dá um antibiótico mais forte ainda. Isso porque, muitas vezes, se você tivesse um cobre em boa quantidade, aquele primeiro antibiótico que você tomou talvez tivesse resolvido a questão. Então, lembre-se que o cobre apoia a sua imunidade e apoia aquele antibiótico, aquele remédio que você está tomando para matar os patógenos, né? As bactérias que te afetaram. Bom, o cobre ele é super importante para a pigmentação da pele, através de ativar uma enzima chamada tirosinase. O que acontece? A gente usa muito cobre para tratar vitiligo. Vitiligo é quando tem aquelas manchas brancas, que é naquele lugar da mancha branca, não tem pigmentação. O melanócito não está fazendo melanina. E quem ajuda o melanócito a fazer melanina é o cobre, tá? Então ele é super importante no tratamento do vitiligo. O cobre é usado naquele DIU de cobre, que muitas mulheres usam, que inclusive eu acho uma ótima opção, porque ele não interfere em nada nos hormônios femininos e ele tem uma ação super bacana como contraceptivo. Por quê? Primeiro que o DIU em si faz a barreira, né? O DIU parece um guarda-chuvinha assim. Segundo que o DIU, por que eles colocaram cobre no DIU? Porque o cobre tem um efeito espermaticida. O cobre mata o espermatozoide. E aí o espermatozoide que escapa ali da barreira mecânica acaba não chegando no óvulo porque ele morreu por causa do efeito do cobre. O cobre em si, ele tem uma ação local no útero que ele faz com que o útero não seja receptivo ao óvulo que cai ali, né? Se tiver uma fecundação e ele cai ali, que é muito raro acontecer, ele não vai grudar ali, sem afetar os hormônios, tá? O que é muito legal. E pelo cobre ser bactericida, ele ainda protege as mulheres de terem infecções vaginais e uterinas. Não é maravilhoso? Então, o DIU de cobre é uma ótima opção. Bom, o cobre melhora os vasos sanguíneos e o pulmão. Por quê? O vaso sanguíneo ele não tem que ter flexibilidade,
o pulmão também não tem que expandir e contrair. O cobre age na produção de colágeno do corpo. E mais, ele potencializa a vitamina C, que a gente acabou de falar. E a vitamina C também melhora o colágeno. Então, o cobre, tanto numa ação direta como uma ação indireta através da vitamina C, ele melhora o colágeno. E o colágeno faz o quê? Força e elasticidade. Ou seja, ele deixa o vaso sanguíneo íntegro, ali elástico e flexível. Então, tanto o pulmão se beneficia quanto os vasos sanguíneos. Também melhora o aparelho digestivo no sentido de que o cobre, ele é cofator, ou seja, ele ajuda várias enzimas digestivas. Por conseguinte, ele ajuda na absorção de nutrientes, porque quando você digere melhor um alimento, você consegue retirar dele os nutrientes que ele te oferece. Então, o cobre indiretamente faz isso, porque ele ajuda a enzima digestiva, você digere melhor, você absorve melhor o alimento. O cobre, ele é vital para um elemento chamado citocromo C oxidase. O que esse citocromo faz? Ele ajuda na produção da energia celular. E a deficiência do cobre afeta essa enzima. Se essa enzima cai a produção de energia celular. Então, tudo funciona pior. Inclusive, você fica mais cansado sem o cobre, tá? Pode restaurar a ação da citocromo C oxidase e melhora a função celular, incluindo a função cardíaca, a função de angiogênese, ou seja, de fazer vaso sanguíneo. Outra coisa, o nosso corpo, ele converte ferro ferroso em ferro férrico. Por quê? Porque o ferro férrico, ele é mais fácil de ser transportado e de ser armazenado. Se você não tem cobre, você não faz essa conversão. E esse ferro ferroso, ele é mais facilmente eliminado do que aproveitado. Então, anemia, né? Que é o que a gente já falou. E outra coisa, quando você tem acúmulo do ferro ferroso, você pode ter oxidação. O ferro oxida facilmente. E isso pode ser um problema para o organismo. Então, através de um elemento chamado ceruloplasmina, o cobre faz isso. Ossos. O cobre é importante para osso, porque ele é um cofator de algumas enzimas que produzem colágeno, que a gente já falou aqui. Então, ele ajuda a produzir colágeno. A base do osso é colágena, então ele já ajuda o osso fazendo a base colágena dele. E ele também ajuda na formação de oxigênio, que é através da hemoglobina, que carrega oxigênio para esse tecido, para que ele possa ser revitalizado e então calcificado. Então, ele é crucial para a saúde óssea. Cobre anda muito bem, ou seja, ajuda a bainha de mielina. O que é a bainha de mielina, gente? O nervo é como se fosse um fio elétrico. A bainha de mielina é como se fosse aquele plástico isolante que recobre o fio elétrico, para o fio não ficar dando choque em todo mundo. Então, o estímulo elétrico, ele corre dentro do nervo, dentro da bainha de mielina, que é esse protetor, que é um revestimento. E esse revestimento, ele é feito de fosfolipídios. Lipídio, gordura, fósforo, então lipídio com fósforo. E o cobre é super importante na manutenção e na fabricação desses fosfolipídios. Olha o tanto de coisa que o cobre faz. Fala que você não sabia, né? E aí tem mais uma coisa para a gente terminar essa aula, que o cobre é super importante para uma enzima chamada superóxido dismutase. É a maior varredora de radicais livres do nosso corpo. O que é um radical livre? Radical livre é um oxigênio chamado superóxido, que ele rouba os elétrons do outro elétron, então ele vai fazendo uma destruição celular em cadeia. Muito bem, a superóxido dismutase pega esse superóxido, o que é dismutase? Ela vai quebrar esse cara. E ela quebra essa molécula de superóxido em oxigênio e peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, tá? E isso protege a célula, porque nem o oxigênio nem o peróxido de hidrogênio são capazes de lesar a célula, mas o superóxido dismutase sim. Então é super importante que essa superóxido dismutase funcione bem, e ela funciona bem através do cobre. Muita gente toma zinco e não toma cobre. O zinco ele tem que ter uma proporção com o cobre,
de mais ou menos 1:10 ou 2:10, dependendo do caso do que a pessoa precisa. Então, não tome zinco sem tomar cobre, tá, gente? A não ser que você realmente, o médico mediu e você tenha muita falta de zinco e um cobre ok. Aí, por um tempo, você dá só o zinco, depois você dá os dois juntos, tá? Quais são as fontes de cobre para você comer na comida? Onde tem cobre? Frutos do mar. Tudo que é do mar tem cobre. Ostra, caranguejo, mexilhão, lula, lagosta, enfim, são excelentes fontes de cobre e de zinco também. A natureza é tão sábia que ela põe os dois juntos. Órgãos, então fígado, coração, moela, são muito ricos em cobre. Nozes, semente, castanha de caju, castanha do Pará, geralmente noz pecan, gergelim, tudo isso rico em cobre. Leguminosas como lentilha, feijão branco, soja, mas a soja é melhor você evitar, porque soja, enfim, já sabe, é transgênica e tal. Cacau, então chocolate, principalmente amargo, tem cobre. Grãos integrais, que geralmente são enriquecidos de cobre, ou a casquinha, porque a casquinha tem o cobre, tá? Tirou a casquinha, perdeu. Então, grão refinado, pão refinado não serve para nada. Pão integral, pelo menos, né? Já que vai comer trigo, pelo menos come o integral que tem a casquinha. Cogumelo, tomate, batata doce, banana, uva, frutas secas e espinafre. Tem bastante cobre. Outras melaço de cana. Já comeu melaço de cana? Em Minas Gerais a gente come bastante melaço de cana, a maior delícia. Inclusive é muito rico em ferro. Quem tem anemia devia comer melaço de cana, porque ele é rico em ferro, ele é rico em cobre. Olha só, perfeito para anemia, né? E pimenta preta. A única coisa do melaço de cana é que é alto em índice glicêmico, tá? Bom, gente, então olha quanta coisa o cobre faz. Um elemento que você precisa numa quantidade muito pequenininha, 1, 2 miligramas, mas que dentro de um multivitamínico ou dentro de uma suplementação vai muito bem para a sua saúde. Se você tem algum desses sintomas que eu mencionei aqui, conversa com o nutricionista, o médico que cuida de você e menciona o cobre. Eventualmente, na sua fórmula, ele vai te fazer muito bem. Beijo para você e até o próximo Ter Saúde.